Gente, uma informação importante para passar para vocês também é a reabertura da segunda de 3 condutas de água que fornecem água lá na faixa de Gaza. Então nós estamos falando agora um total de 28,5 milhões de litros por dia liberados para a faixa de Gaza. A gente está falando aí desses 28,5 milhões, seria mais da metade dos cerca de 49 milhões de litros por dia que Israel fornecia à região antes dessa guerra. Então já conseguimos aí alcançar um patamar maior do que 50% no refornecimento de água ali na região. Wilson Pedroso me pediu a palavra. E a internet também. Tem notícias que a internet lá em Gaza está retornando. Paulinho, eu quero falar primeiro o seguinte, a ONU me incomoda muito nessa questão. Eles até agora não tiveram a capacidade de reconhecer o Hamas como um grupo terrorista. E eles fazem uma resolução pedindo cessar fogo. Isso abre um precedente muito perigoso, porque qualquer grupo terrorista vai se sentir à vontade a fazer outros tipos de ataque, porque sabe que a ONU vai passar a mão na cabeça. A ONU vai passar a mão na cabeça dos terroristas. E tem uma preocupação que é a questão das notícias, de internet. A internet facilita muito o Hamas, está facilitando muito o Hamas. Por quê? Eles estão escondidos atrás de civis e atrás de pessoas que foram sequestradas por eles. Se a ONU tem que ajudar, ela tem que fazer uma reunião com países como o Qatar e o Irã, pedindo para começar, o começo de conversa é libertar as pessoas que foram sequestradas por eles e deixar os civis, junto com uma conversa séria com o Egito, abrir um corredor humanitário para as pessoas que querem sair, posso sair do país. Porque senão, não adianta cessar fogo. Israel foi atacado por um grupo terrorista e tem o direito de se proteger. Tem o direito. E quando o Hamas atacou, sabia que eles eram muito pequenos perante a força armada que Israel tem. Então, mas o PP não resolve o problema ligando para o Hamas e pedindo para libertar os reféns? Não quero de maneira nenhuma criar tumulto aqui na roda. Mas, Paulinho, tem um ponto interessante aqui. Eu queria colocar um outro ângulo em relação ao que o Wilson falou, não é? A gente tem que ver que a ONU, ela está na faixa de Gaza. E ela tem que negociar com o Hamas, tem que negociar com o Egito e tem que negociar com Israel. Se ela se colocar completamente contra o Hamas e colocar o Hamas como grupo terrorista, que de fato é, né? Ela perde completamente o poder de negociação com esses grupos. Que negociação, PP, que os caras estão fazendo lá, PP? Qual que é a negociação que está rolando lá? Desculpa, qual é a negociação que está rolando lá? O Hamas é um grupo terrorista, você não negocia com um grupo terrorista. Só discordar dos dois. Eu quero entender qual que é a negociação que está rolando lá. A ONU não negocia nada. A ONU não negocia nada. A ONU é um local para conversas longas e cansativas. Quem negocia é o Qatar. O Qatar é que tem poder de fazer uma negociação. Israel, então? A Arábia Saudita, que eu falei, Qatar é ofensiva israelense, provocar baixas e efeitos colaterais. Só um minutinho. O Qatar e a Arábia Saudita não vão negociar e a prioridade número 1, acima de qualquer outra, é trazer os reféns vivos de volta para suas famílias. E só isso, para você conseguir isso, você precisa do apoio dos países árabes moderados para fazer a negociação. Fernando Capês, Felipe Monteiro estava falando. Por favor, vamos ouvir. Terminar de uma palavra. Não, eu pedi uma parte, ele que me interrompeu. Perfeitamente. Quem te dá a parte sou eu, não é você entrar no meu... Eu só não quero criar um clima negativo aqui, por favor. Só para não parecer que eu é bom lembrar. Não, você me deu a palavra e agora eu não interrompi ele, só queria deixar claro isso. Não, mas eu interrompi. Depois eu fico mal com o pessoal falando que eu fico interrompendo. Não, você não fica mal. O que de fato fica, né, Capês? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Então, assim, a Nações Unidas, ela está na faixa de Gaza. É bom lembrar que morreram 30 pessoas das Nações Unidas nessa guerra de Israel e Hamas, né? Ou seja, ela efetivamente está na faixa de Gaza, ela tá com galpão, com comida, que ela fica fazendo rateamento entre a população. Ou seja, a ONU, ela lida com o Hamas. Eu não estou falando que o Hamas não seja grupo terrorista e tem que ser extirpado da população mundial. De fato, tem que ser. Mas você tem que pensar a ONU como uma entidade que está lá e tem que fazer essa articulação política com outros países. Eu entendo o que você está falando. Quando você tem essa ótica, você entende por que a ONU não colocou de forma enfática
contra o Hamas. Eu entendo o que você está falando, mas eu discordo e vou trazer aqui alguns elementos para vocês também falarem sobre isso. Se a gente for analisar as 3 entidades e organizações e grupos terroristas que a ONU considera como terrorista, são 3, meu querido Felipe Capês. O Boko Haram, que atua inclusive ali na África, na região da Nigéria. A Al-Qaeda, responsável pelos atentados de 11 de setembro, e o Estado Islâmico. Mas por que a ONU considera esses 3 grupos terroristas? Mas tem uma razão por isso. Eu vou te falar a razão, lindo. Sabe qual que é a razão? Sei. A razão é que é do interesse dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da China e da Rússia. É só por isso. Ou seja, há interesse das grandes potências, aí sim você considera grupo terrorista. Não há interesse das grandes potências, aí você não considera grupo terrorista. Então nós não estamos falando sobre terrorismo, nós estamos falando sobre interesse. Exatamente. Certo, Diogo da Luz? Tem uma coisa pior ainda, Paulo. O fato do Hamas ter o seu braço muito pequeno, mas ter o seu braço social e educacional, permite a ONU dizer que não, mas eles também têm uma função de governo social, governo educacional, que é muito pequeno. Mas isso, lógico, não elimina o crime. É como você dizer que um grande bandido do morro, ele mantém uma pequena escola, então tudo bem, então ele é uma pessoa que merece respeito. O Hamas, indiscutivelmente, é uma entidade criminosa. Mas uma coisa que o Felipe perguntou e não ficou respondido ainda é, mas a ONU, afinal, quem criou Israel? A ONU teve uma grande função logo que criada. Em 1947, ela definiu a criação do Estado de Israel, que acabou sendo fundado em 1948. De lá para cá, em termos de entendimento entre países, não fez absolutamente nada. Inclusive, as resoluções dela quase nunca, quando acontece, quase nunca são levadas a sérias. O que ela faz é muito mais atendimento social, como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira e muitas outras entidades. Para entendimento entre nações, absolutamente nada de útil. Eu discordo de você completamente. Por quê, Pepe? Não, pelo seguinte, vamos lá. A ONU é o único espaço multilateral que os países têm para ficar frente a frente um para o outro, né? No Conselho de Segurança da ONU, quando você vê, por exemplo, a Palestina e Israel de frente a frente discutindo a guerra, isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Então, esse espaço político de discussão, não dá para você falar que é pouco. Além disso, é bom lembrar que na pandemia, a ONU fez muito junto com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, não é só em 48 que a ONU teve uma posição de importância e de relevância no mundo. A ONU vem tendo uma importância a todo... Claro, eu concordo com o seguinte fato. A ONU vem perdendo a importância e a ONU tem demonstrado que está tendo uma crise institucional e de governança na ONU. A gente vê isso agora com a guerra. Mas, Felipe, isso de fato acontece. Você confirmou? De fato acontece. Mas não dá para você jogar fora e colocar na lata de lixo o que a ONU faz. Só o fato de colocar esses países de frente a frente já é muita coisa. Você confirmou o que nós dissemos, Felipe. A ONU é um lugar de discussões, que as pessoas se veem frente a frente, mas não de decisões da relação entre os países. Discutem muito e nada resolve. E também confirmou que ela foi útil durante a pandemia. Como eu disse, ela faz um papel parecido de Cruz Vermelha, de Médicos Sem Fronteiras, de uma série de entidades muito menos onerosas do que a ONU. Isso é pouco. Mas não é. Isso é pouco. Pode ser pouco comum na nossa opinião, mas não é aquilo que ela diz fazer. Não é aquilo que ela diz fazer. A gente vive num mundo tão polarizado, num mundo tão doente, num mundo que o tensionamento está na frente do debate, que o fato de você colocar os países para conversar e para discutir, no meu ponto de vista, já é muito.